Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre a parte de ecologia e os seus conceitos fundamentais. Na realidade, bater um papo um pouquinho como é que se organizou essa coisa do estudo da ecologia, né? E o que a gente conhece aí, como é que nós organizamos a partir de indivíduo até a biosfera, né? A biosfera que é esse nosso grande planetão aí, né? E para falar sobre isso, eu quero lhes apresentar a siriema maravilhosa, tá? Esta ave linda, que é uma ave de médio porte, tá? Ela não é uma ave muito grande, mas ela é extremamente comum aqui no Brasil, principalmente em áreas de cerrado ou campos abertos, tá? É uma ave típica, gente. Tem até a musiquinha do Tonico e Tinoco, né? Do Siriema, do Mato Grosso, seu canto triste me faz lembrar. Gente, a siriema é um bicho que é muito interessante porque ela come cobras, né? Então o povo gosta muito de ter as siriemas por perto, justamente para que ela possa ir lá e afastar uns bichos que podem prejudicar o ser humano, tá? Então lhes apresento a siriema, é maravilhosa, tá? Então a gente vai usá-la como um referencial aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses conceitos fundamentais de ecologia. Então, na ecologia, nós começamos com o quê, gente? Nós começamos com o indivíduo, tá? Obviamente que até indivíduo, suas características, fisiologia, a gente vê em outras áreas da biologia. Mas aqui a gente já começa com este indivíduo único, que é, no nosso caso aqui, a siriema, mas poderia ser um humano, um cachorro, o que fosse, tá? Bom, o que acontece então? Esse indivíduo, ele vai se relacionar com outros indivíduos de mesma espécie e também se relacionar com indivíduos de espécies diferentes. Se vocês prestaram atenção um pouquinho, quando eu estava apresentando a siriema para vocês, eu falei várias características dela, né? E todas as características eu falei como é que ela se relacionava com outros indivíduos. Então eu falei, olha, a siriema, ela vive nas áreas de cerrado ou campos, no Mato Grosso. Olha, as pessoas gostam de ter a siriema próxima porque ela come as cobras. Olha, eu já falei que ela come cobra. Olha, o ser humano gosta de... Olha, eu tô falando para vocês em relações, tá? Então, toda vez que a gente fala no estudo da ecologia, nós estaremos conversando sobre relações que os organismos têm uns com os outros e que os organismos têm com o local onde eles moram, tá? A ecologia é isso. Então, quando a gente fala em ecologia, nós vamos dividir aqui a palavra, né? Eco vem de oikos, que é igual a casa, tá? E logia vem de logos, que é igual a estudo, certo? Então, toda vez que eu falar em ecologia, eu estou falando do quê? Do estudo da casa. Mas que casa? A casa que a gente fala são os espaços onde os organismos moram, tá? Então, quando eu falo em ecologia, eu estou falando no estudo das relações que os seres vivos têm entre si e das relações que estes seres vivos têm com o local onde eles moram, tá? Então, por isso que a gente faz esse apanhadão. Por isso que eu comecei o nosso bate-papo falando da siriema, qual é o jeitão dela. Olha, a gente já fez, o Tonico e o Tinoco já fizeram musiquinha para a siriema do Mato Grosso. Olha quantas relações legais que a gente tem com esse bicho, que alguns de vocês talvez nem conhecessem, né? Esse animal que é nosso, característico aqui do nosso cerrado brasileiro, tá? E existem muitos bichos brasileiros que nós nos relacionamos com eles. Então a gente tem que conhecer um pouquinho como é que essas coisas acontecem. Tudo bem? Então a ecologia é o estudo da nossa casa e é o estudo das relações que os seres vivos têm entre si e destes seres com o ambiente onde eles moram. Beleza? Então a gente sempre começa com o estudo a partir do indivíduo. Eu tenho que conhecer bem da siriema para saber como é que ela se relaciona. Então, eu vou saber assim, siriema bota ovo, porque é ave, né? Mas siriema, ela vive em casal? A siriema, quando a fêmea bota, são mais de 2 ou 3 ovos? E
E os filhotes, o que acontece com esses filhotes? Eles tomam conta, não tomam conta, ou deixam os filhotes viverem por si? E aí depois, eles vivem em grupos ou eles vivem isolados? Então, quando eu estou fazendo todo esse questionamento, eu estou falando do quê? Poxa, eu estou estudando, estou falando aqui do meu indivíduo, quem é ele, tá? Esse indivíduo, ele vai se juntar a outros indivíduos, né? Então, eu tenho outros indivíduos para que eu forme uma coisa que nós chamamos de população. Tá? Então, na ecologia, a gente vai falar de população. Como é que eu defino população? População é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo, tá? Então aqui, gente, se eu desenhasse, porque eu não sei desenhar, né, mas tudo bem, mas se eu desenhasse outras siriemas aqui, mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, eu estaria falando do quê, gente? De uma população de siriemas que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Então, eu estou falando da população de siriemas que vivem lá no Cerrado da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no Brasil, no ano de 2017, tá? Porque toda vez que eu falo em população, eu tenho que falar indivíduos que vivem no mesmo local ao mesmo tempo, tá? Que uma coisa é eu falar de população de Siriema em 2017, outra coisa é eu falar de população de Siriema em 1500, tá? Nós tínhamos um número maior, ou será que sim, será que não, tá? A mesma coisa se eu falar de população de humano, né? Em 2017 eu tenho 200 milhões de habitantes no Brasil, mas em 1500 eu tinha quanto? Né? Em 1700 eu tinha quanto, tá? Então, a gente sempre, toda vez que nós vamos definir população, nós temos que falar do tempo e do espaço que essa população está ocupando, tá bom? Então, população, conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem ao mesmo local, ao mesmo tempo, no mesmo local, ao mesmo tempo. Beleza? Agora me contem o seguinte, né? Como eu falei para vocês, as siriemas, elas vivem num cerrado que tem uma vegetação, isso aqui é a minha graminha, tá, gente? Tem uma vegetação baixinha, ela vive num cerrado onde eu tenho árvores de pequeno e médio porte, mais espaçadas, né? Minhas árvores aqui estão lindas, né, gente? É perspectiva, tá? Essas estão mais longe, essas aqui estão mais perto, né? Só para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Então, quando eu tenho, olha só, população de siriemas, população de gramínea, população de árvores, tá? População da cobra que a siriema vai comer, eu tenho o que, gente? Eu já tenho uma outra dimensão aqui, né? Então, eu tenho o que nós chamamos do que, gente? Eu tenho o que nós chamamos de comunidade, tá? Então, o que é a comunidade, gente? É o conjunto de populações que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Não estou falando da siriema que está morando lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em 2017. Quem está junto com ela? Cobra que ela está comendo, gramínea que está lá no chão e as árvores que fazem parte deste local. Quando eu estou falando de tudo isso, eu estou falando do quê, gente? De uma comunidade. Então, quando eu englobo, né, todo esse povo aqui, tá vendo, ó? Eu estou englobando quem? A siriema, a cobra, a gramínea, as árvores. Eu estou falando do quê, gente? De uma comunidade, tá? Conjunto de populações que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Gente, de novo eu falo para vocês que vocês têm que levar em consideração local, né? E tempo. Porque eu posso falar da siriema que está em outra área, que vai ter, que elas terão junto com elas outros bichos e outras plantas, tá bom? Bom,
Quando eu tenho esta situação, o que eu vou levar em consideração? Gente, eu vou falar de um ecossistema. Então, toda vez que eu falo em ecossistema, eu estou falando do que, gente? O que vem a ser um ecossistema, né? Então, quando o povo fala assim, o ecossistema do Cerrado, né? O que eu falo quando eu estou falando de ecossistema? Eu estou falando do quê? Ecossistema, gente, é o conjunto do quê? Ecossistema é o conjunto de todos os, no caso, a comunidade biótica. O que é a comunidade biótica, gente? A comunidade biótica são todos esses seres vivos que eu falei para vocês até agora, tá? Então, comunidade biótica, nesse caso do exemplo aqui, são as siriemas, as cobras, a gramínea, as árvores, tudo isso aqui são seres vivos, tá? Comunidade biótica, nós falamos do que, gente? De seres vivos, tá bom? Óbvio que aqui eu vou ter quem? Vou ter formiga, vou ter bactéria, vou ter fungo, todo este povo aqui faz parte da comunidade biótica. Só que para estes seres vivos viverem, eu preciso do que, gente? Eu preciso de todos os fatores. Alguns autores até falam, né, comunidade abiótica, tá? Mas eu preciso de todos os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos, gente? Esse A é uma negação para a vida, né? Então, fatores abióticos são o que, gente? Todos os fatores abióticos são aqueles fatores que mantêm a vida destes seres vivos aqui. Que fatores abióticos são esses? Aqui eu tenho solo, que é composto pelo quê, gente? É composto por rocha quebrada, é composto por uma série de materiais que foram se degradando, né? Tipos diferentes de rocha que foram se degradando, areia e etc. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho água. Água é um fator abiótico que mantém a vida desse povo. Que mais que eu tenho aqui, gente? Eu tenho ar, né? Que esses organismos todos têm uma relação com esse ar aí de pegar o oxigênio, jogar gás carbônico, a árvore pega gás carbônico e joga oxigênio e tal. Então, tudo isso é o que nós chamamos de fatores abióticos. E nós temos outras coisas também, como, por exemplo, luminosidade, né? Que é a incidência do sol, o calor, regime de chuvas, vento, todos esses fatores abióticos que mantêm a vida deste povo é o que nós consideramos como, dentro do ecossistema, aquilo que faz com que esses organismos vivam, tá? Então, quando eu falo em ecossistema, eu estou falando do quê? Eu estou falando do conjunto da comunidade biótica mais os fatores abióticos que mantêm essa comunidade biótica viva. Tranquilo? Gente, aí o que acontece, né? Eu tenho vários tipos de ecossistemas, não tenho? Eu posso ter nesse ambiente mesmo, eu posso ter um laguinho aqui, tá? Um lago, tá parecendo uma bactéria aqui, mas tudo bem, né? Isso daqui, um lago pequenininho, que é um ecossistema pequeno. A boca da siriema é um ecossistema. Por quê, gente? Porque na boca da siriema eu tenho um monte de bactéria, eu tenho vírus, é ou não é? Eu tenho, gente, um ecossistema grandão, que é o cerrado, tá? Então, o ecossistema eu posso ter desde um ecossistema micro até um ecossistema macro. Combinado assim? E aí, gente, o conjunto de ecossistemas forma o quê? Forma a nossa biosfera, tá? Porque biosfera é o quê? Todo local
do planeta onde eu tenho vidas interagindo com o quê, gente? Com os ambientes ou os fatores abióticos. Gente, isso não é muito legal? É lindo isso aqui, né? Então, quando a gente fala em ecologia, os conceitos fundamentais, os primeiros conceitos que a gente discute é isso. Primeiro, o que significa ecologia? Que é o estudo das relações existentes entre os organismos e o local, entre eles e o local onde eles habitam. Sei lá, a siriema é boa ou é ruim para o cerrado? É boa, né? Porque ela vai lá, controla o número de cobras, aquela coiseira toda. Ela faz o seu cocôzinho diário que vai para o solo, os fungos decompõem e cresce gramínea. É isso, tá? É uma relação bacana aí. Então, quando eu falo em ecologia, eu estou falando da relação dos seres vivos entre si e destes seres vivos com o local onde eles habitam. Se você pensar no humano, né? E se você olhar uma imagem de um rio poluído, cheio de lixo, você vai falar assim, como é que nós, seres humanos, estamos nos relacionando com o ambiente onde a gente vive? É uma loucura, né? Porque se a gente polui, a gente está poluindo o próprio local onde a gente mora. Então é muito esquisito isso, diferente da siriema, que ela está fazendo o que? Ela está cumprindo com o papel de controle das cobras e tal, e ela não fica juntando latinha, papel, não sei o que, e jogando tudo no rio, tá? Então, isso é uma coisa doida, né? Pra gente poder repensar um pouquinho aí de atitudes. Mas vamos lá. Ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e desses com o ambiente. Quais são os conceitos fundamentais que a gente tem em ecologia? O indivíduo, população, que é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo, comunidade, que é o conjunto do quê? De várias populações diferentes que vivem no mesmo local ao mesmo tempo, e o ecossistema é o conjunto dessa comunidade biótica mais os fatores abióticos que o mantêm. E no planeta nós temos zilhões de ecossistemas, então ao conjunto desses ecossistemas todos nós chamamos de biosfera. Mas tem outros conceitos também que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas gravem esses aqui, beleza? Seres, então, ó, só resumão aqui. Indivíduo, né? Vou ter um humaninho agora. Esse indivíduo, quando ele se junta a outros de mesma espécie e população. Quando eu pego uma população de humanos e vou junto com uma população de árvores, ou de lagartixas, ou de baratas, o que for, né? Na cidade, eu tô falando de uma comunidade, tá? Quando eu junto a comunidade, quando eu chamo de comunidade biótica, né, que são todos os seres vivos, tá? Mais os fatores abióticos, eu tenho ecossistemas. Todos os ecossistemas planetários, quando se juntam, nós falamos que é uma biosfera, tá? Dentro da biosfera, nós temos o que nós chamamos de biociclos. Então, eu tenho o biociclo de água salgada, que é o marinho, o biociclo de água doce, de lagos, rios, lagoas, etc. E o biociclo terrestre, tá bom? E dentro do biociclo terrestre eu tenho os biomas. Então, nós vamos ter uma aula só sobre biomas brasileiros, tá? E outros biomas. Então, por exemplo, quando eu falo, como eu estava falando da siriema, quando eu falo de cerrado, é um bioma. Quando eu falo de Mata Atlântica, é um bioma. Quando eu falo de floresta de araucária, é um bioma. Então, os biomas, eles são fisionomias do biociclo terrestre, tá? Então, se você vê lá no vestibular, né, biosfera, o que que é? Ah, é o conjunto de todos os ecossistemas. Mas e biociclo, o que que é? Biociclo é quando eu estou falando dos ambientes específicos, ou marinho, ou de água doce, ou terrestre. E bioma, o que que é? Bioma é uma fisionomia dos biociclos terrestres, beleza? Outra coisa que o povo gosta de perguntar. Então, vamos lá, eu vou exemplificar e vai ficar mais fácil para vocês saberem. Habitat. Se eu estou falando de mim, eu sou Marta, tá? E eu falo, qual é o meu habitat? Olha, eu moro numa cidade que chama São Caetano do Sul. Ponto. É o meu habitat, tá? E o que que acontece? Eu moro lá, eu tenho um endereço e tal, é o local onde eu moro, beleza? Quando eu falo nicho ecológico, como é que eu diferencio o habitat de nicho ecológico? É simples, gente, é só falar, olha, qual é o meu nicho ecológico?
Olha, eu sou bióloga, eu sou professora, eu tenho tanta, não vou falar qual a minha idade, né? Eu tenho X anos, olha, eu tenho filho, não tenho filho, eu me relaciono com quem, onde que eu... Quando eu estou falando das relações que eu tenho, o que eu faço, o que eu gosto de comer, que nem eu sou vegetariana, né? Então, olha que legal, olha, eu sou bióloga vegetariana, não sei o que, mas sou do signo de Escorpião, tal. Eu tô falando do quê, gente? Meu nicho ecológico, tá? É a mesma coisa que eu falar da siriema, né? Que a gente tava falando tanto dela. A siriema mora onde? Lá no Cerrado. Mas ela faz o que? Ela vive em bando? Ela vive sozinha? Ela gosta de viver em grupinhos, tá? Bom, e aí? Ela tem quantos filhotes? Ela bota tantos ovos? Ela gosta de comer o quê? Quando eu tô contando a história da siriema, do que ela come, quantos ovos, como é que ela se reproduz, etc., eu tô falando do nicho ecológico dela. Habitat é só falar onde mora. Nicho ecológico é quando eu falo tudo, onde mora, o que come, como se reproduz, se namora, se não namora, gosta de... É isso, tá? Então, estes conceitos que a gente falou hoje são os conceitos fundamentais que regem todo o nosso estudo da ecologia, tá bom? Seres, eu espero que vocês tenham curtido, não esqueçam do siriema, lembrem do seu nicho ecológico é diferente do habitat e a gente se vê por aí. Um beijo no coração de todos e até mais!